O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Irmãos amados, nós vamos abrir a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 1. Versos 1 e 2. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, mas as coisas que devem acontecer. E que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Disse segunda-feira passada que nós não vamos pregar, é uma palestra, um estudo, com a informalidade de um estudo. Vimos segunda passada alguns aspectos deste livro, de forma introdutória, e eu queria rapidamente fazer isso, para vocês se situarem, que o livro de Apocalipse, o último livro escrito da Bíblia, João já está no final da sua jornada, final do primeiro século, quando ele é deportado para uma colônia penal, para a ilha de Éfeso, para a ilha de Patmos, no mar Egeu, e ele ali tem a visão do Cristo glorificado, e ali então todo o cenário do fim é revelado para ele, um descortinar da história. Disse que este livro foi olhado, examinado e interpretado de três maneiras na história da igreja. Alguns olharam para este livro pela perspectiva preterista, como se ele estivesse apenas descrevendo coisas lá daquele tempo, das perseguições dos imperadores. Penso que isso não faz justiça ao livro, porque isso reduziria o livro a um tempo da história e ele não teria então a relevância que precisa ter para os nossos dias. A segunda visão, a segunda linha de hermenêutica, de interpretação, é a futurista. São as pessoas que acreditam que do capítulo 4 até o 22 não tem a ver com o que a história viveu, mas apenas aponta para aquele tempo, fim do fim, no funilzinho, quando Jesus Cristo volta. Pensamos também que esta linha não faz justiça ao livro, porque o livro foi certamente oportuno para o primeiro século, atual e oportuno para todos os cristãos em todas as gerações. Então, a melhor linha de interpretação é a histórica. Esse livro descreveu aquele tempo, esse livro sempre foi atual e importante para a igreja, mas esse livro aponta verdadeiramente para uma consumação final. E então, Apocalipse é uma espécie de filosofia da história, não abraçando o pessimismo daqueles que acham que a história é um caminhão sem freios, ladeira abaixo, não subscrevendo o pensamento grego de que a história é cíclica, caminha para lado nenhum, ela está dando voltas, mas a história é teleológica, ela caminha para um telos, ela caminha para um fim, ela caminha para uma consumação, e nessa consumação a vitória de Cristo e da sua igreja. Afirmamos também que temos 4 correntes, onde a igreja evangélica se divide nessas 4 correntes. A primeira delas, e eu não estou falando primeira cronologicamente falando, nós conhecemos a muito popular corrente chamada de pré-milenismo dispensacionalista. E essa corrente pré-milenista dispensacionalista ainda está dividida em 3 correntes: a pré-tribulacionista, a mid-tribulacionista e a pós-tribulacionista. É a ideia de que Cristo vem e arrebata a igreja secretamente, e então acontece a grande tribulação, e então Cristo vem,
fisicamente, visivelmente, para matar o anticristo e estabelecer o seu reino de 1000 anos, literal, aqui na terra. Essa corrente acredita que então a segunda vinda é em 2 turnos, que haverá algumas ressurreições, e faz uma distinção entre igreja e Israel, como se a igreja fosse apenas um parênteses na história. Há uma segunda corrente que é chamada de pré-milenismo histórico. Todo pré-milenista histórico é pós-tribulacionista. Ele não acredita que a vinda é em 2 turnos, que arrebatamento não é um termo distinto de segunda vinda. Então, Jesus Cristo vem, a igreja está passando pela grande tribulação, ele vem e estabelece o seu reino de 1000 anos, e só então é que haverá a cena do juízo final. A terceira corrente é a chamada de pós-milenismo. Essa corrente foi muito importante e foi muito popular, especialmente no século 17 e 18 e até no 19, com o avanço da obra missionária, com as missões modernas. E até 1910, o mundo estava movido por esse otimismo. Vamos cristianizar o mundo, vamos ganhar o mundo para Jesus, vamos fazer missões até os confins da terra. Foi nesse período que os grandes teólogos eram pós-tribulacionistas, e foi nesse período que os maiores hinos missiológicos de desafio à igreja para pregar, fazer missões, foram escritos por autores pós-tribulacionistas. Porém, essa corrente entrou em colapso com a Segunda Guerra Mundial, Primeira e Segunda Guerra Mundial, e não entendendo um versículo que só ele bota por terra essa corrente. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. E Paulo vai dizer que esse dia, o dia da volta de Jesus, não acontecerá sem que venha primeiro a apostasia e se manifeste o homem da iniquidade. Então, ficou a última corrente. Nós estamos entrando e trabalhando dentro dessa corrente, que é chamada amilenismo. Preciso concordar com Anton Huckman quando disse que o termo não é feliz, porque amilenismo, o A é um prefixo de negação. O amilenista não nega o milênio, porém ele interpreta o milênio não como literal. À luz do livro de Apocalipse, que é um livro altamente simbológico, ele entende também o milênio como algo simbológico. E desta forma, o livro não está numa linha de 0 a 100, caminhando progressivamente, como os acontecimentos fossem se desdobrando progressivamente, até chegar lá no topo, no fim. Não, o livro não tem essa perspectiva. Então, nós propomos aqui, segunda-feira passada, abraçar uma corrente, uma forma de entendimento de William Hendrickson, que é muito conhecida e eu acho que é a mais consistente e mais fácil de entender este livro, que é o chamado paralelismo progressivo. O que seria isso? O livro de Apocalipse está dividido em 7 sessões paralelas, de tal maneira que a mesma verdade central, que é a segunda vinda de Cristo, para exercer o julgamento, e onde a igreja reina com Cristo, e os perversos e ímpios são condenados à perdição eterna, essa verdade está repetida e repetida e repetida e repetida nas 7 sessões paralelas e progressivas. Então, eu vou lhe dar um esboço fácil de guardar, porque tem muita gente que acha que o livro é complicado, e que não consegue entender, que tem muitos símbolos, que tem muitas figuras, e que o livro é um pouco mágico, e que Apocalipse vai falar de tragédia, e fica com medo. E na verdade o livro de Apocalipse é o livro mais fascinante da Bíblia, no sentido de que é o livro que mais retrata a vitória de Cristo e da sua igreja. É o livro do trono. Livro do trono, para você ter uma ideia, a palavra trono aparece 67 vezes no Novo Testamento. Só em Apocalipse a palavra trono aparece 47 vezes. É o livro do trono. É o Deus glorioso assentado no alto e sublime trono.
É o Cordeiro que venceu para abrir o livro e desatar-lhe os selos, assentado à mão direita de Deus Pai. Então é o Cristo que está com as rédeas da história nas mãos e conduzindo a história a uma gloriosa consumação. Este livro traz ânimo, coragem, entusiasmo e otimismo para a igreja de Deus. Quais são essas 7 sessões? Então, vamos guardar facilmente. Eu queria que você até memorizasse isso, porque eu sei que você tem uma cabecinha boa. Primeira sessão, capítulos 1 e 3, os 7 candeeiros, as 7 igrejas. Segunda sessão, os 7 selos, capítulos 4 a 7. Terceira sessão, as 7 trombetas, capítulos 8 a 11. Quarta sessão, capítulos 12, 13 e 14, o levantamento do quarteto do mal, o dragão no capítulo 12, a besta que surge do mar, o anticristo, e a besta que surge da terra, o falso profeta, no capítulo 13, e a grande Babilônia no capítulo 14. Aí vem a quinta sessão, capítulos 15 e 16, as 7 taças da ira de Deus, do flagelo de Deus, do julgamento final de Deus. Sexta sessão, capítulos 17, 18 e 19, a queda do quarteto do mal em ordem inversa. Capítulo 17 e 18, a queda da grande Babilônia, e capítulo 19, a queda do falso profeta, ou melhor, do anticristo e do falso profeta. E a última sessão paralela, capítulos 20, 21 e 22, que é a cena do reinado de Cristo, da prisão de Satanás, ou da prisão de Satanás e do reinado de Cristo, e do juízo final, e novos céus e nova terra. Em todas essas 7 sessões, a verdade principal está presente, que é a segunda vinda de Cristo. Porém, as sessões são paralelas e progressivas, porque na medida que você vai avançando para o fim do livro, como o raiar da aurora, a luz vai ficando mais e mais intensa até ser dia perfeito. Na segunda-feira passada, nós abordamos a primeira, a segunda e a terceira sessões paralelas. Os 7 candeeiros, os 7 selos e as 7 trombetas. E vimos como em cada uma delas esta verdade está presente. Hoje vamos retomar, então daqui para frente agora, com os capítulos 12 a 14, que é o levantamento do quarteto do mal. Se esse livro está dividido em 7 sessões paralelas, ele está dividido em 2 grandes sessões. A primeira delas, do capítulo 1 ao capítulo 11, o mundo persegue a igreja. E o Senhor julga o mundo parcialmente, com as trombetas, dando ainda chance de arrependimento, porque o juízo está misturado com a misericórdia. Mas a partir do capítulo 12, essa luta, essa perseguição vai se agravar. Vai se agravar. Se você perceber no capítulo 12, nós estamos voltando lá na primeira vinda, porque sempre você vai ver isso, do primeira à segunda vinda. Cada sessão dessa cobre o período do milênio, da primeira à segunda vinda. É o que o amilenismo entende. O milênio não é literal, 1000 anos aqui. O milênio é um número, é um símbolo. É um símbolo, é o 10, número perfeito, cubicado. E compreende, portanto, da primeira à segunda vinda de Cristo. Na medida em que a coisa vai avançando, essa perseguição vai crescendo. Então, com a Bíblia aberta comigo, no capítulo 12, vamos começar a considerar esta quarta sessão paralela. Primeiramente, você vai ver aqui o dragão, né? A mulher e o dragão. Essa mulher, que no verso 1 está vestida de sol, e tem a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, e que se acha grávida, a igreja romana entende que é Maria. Os dispensacionalistas entendem que é Israel. Porém, nós entendemos que esta mulher é um símbolo da igreja. Isso porque o nosso entendimento, irmãos, é que não há um povo diferente, Israel de um lado e igreja de outro.
O que nós entendemos é que Deus só tem uma igreja, um povo, um rebanho, uma família, um rebanho. E que igreja é formada de judeus e gentios. Todo aquele que crê é igreja. É igreja. Nunca foi diferente. Então, esta mulher que está grávida é porque a igreja é o povo que Deus preparou para trazer ao mundo o Messias. E aí você começa a perceber que no verso de número 3, o dragão, que é descrito como grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas, é uma descrição de quão terrível é esse dragão, que é o diabo. É o diabo, ele é grande, não podemos subestimá-lo. Vermelho, produz a morte, ele tem 7 cabeças, é controle, 10 chifres, poder de destruição. Nas cabeças 7 diademas, ele tem honra, porque o mundo o coroa, o mundo o adora. E diz o texto que esse dragão, ao ser lançado para a terra, ele arrasta 1/3 das estrelas com ele. E se nós entendemos isso bem, está aqui o poder que ele teve de sedução, de arrastar consigo 1/3 dos anjos quando caiu. E ele vai perseguir, porque no verso 5 diz: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Claro, está falando do Messias. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Está falando, portanto, do nascimento e da ascensão. Como o dragão não pode destruir o filho, porque a intenção do diabo é destruir Jesus, e não pode destruir Jesus, porque Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, ele começa a perseguir a mulher, começa a perseguir a igreja. Mas Deus livra a igreja, Deus salva a igreja. E você vai notar que há uma batalha no céu com Miguel, e ele é expulso do céu. E se você ler com atenção o capítulo 12, o dragão vai lutar contra o filho, contra a mulher e contra os anjos. E ele vai sofrer uma derrota fragorosa do filho, ele vai sofrer uma derrota fragorosa dos anjos, ele vai sofrer uma derrota fragorosa da igreja. O nosso inimigo já está derrotado, triplicemente derrotado. Mas não podemos subestimá-lo. Até porque, no capítulo 13, nós somos informados que esse inimigo não trabalha sozinho. Ele tem agentes. E aqui me permita trazer à memória esclarecida de vocês alguns pontos. O diabo sempre quis ser o imitador de Deus, porque Deus é triuno e vai querer também ser. Então é o diabo, o anticristo e o falso profeta. Porque Jesus, sendo Deus, se fez carne, ele também vai tentar incorporar-se no anticristo. Porque o Senhor Jesus tinha uma noiva, a igreja, ele também vai querer ter uma, a grande meretriz. Porque Jesus selou e sela os seus com o seu Espírito, ele também vai ter um selo, a marca da besta. E então, no capítulo 13, João diz que viu emergir do mar uma besta. E a palavra mar não é que o anticristo vai surgir lá do mar, o Pacífico, o Mediterrâneo, o Atlântico, o Índico. A palavra mar, a próprio Apocalipse entende que são as nações, a convulsão dos povos. Vai ser nessa esteira da convulsão dos povos que ele vai aparecer. A Bíblia o chama de o homem da iniquidade. O homem da iniquidade. E a palavra iniquidade, que Paulo vai mencionar lá em 2 Tessalonicenses 2, é anomos, o homem sem lei. Ele vem na esteira da ditadura do relativismo. Não suporta qualquer regra, princípio, preceito, norma. É nessa esteira do relativismo que ele chega. E diz o texto
que o dragão deu para ele o seu poder, o seu trono, grande autoridade. No verso 2 está escrito. No verso 3 diz que toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Toda a terra, preste atenção nisso. A pergunta que se faz na terra, está aí no versículo de número 4, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? E o versículo 7, por favor, preste atenção nisso. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Quem são os santos? Os crentes, os salvos. E os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorar-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Preste atenção nisso. O anticristo vai receber tamanho poder de Satanás, que ele vai ser adorado universalmente, por todos, exceto o que está escrito no versículo 8. Adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram inscritos no livro da vida do Cordeiro. Em outras palavras, todo aquele que teve o seu nome escrito no livro do Cordeiro, nenhum desses vai se curvar ao anticristo. Irmãos, essa é uma verdade gloriosa que nós chamamos de perseverança dos santos, a segurança da salvação. O anticristo não vai arrancar sequer uma ovelha dos braços de Jesus. Foi ele quem disse: eu conheço as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Eu dou a elas a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Louvado seja Deus! Se você crê em Jesus, você está seguro, você está salvo. Algumas pessoas perguntam assim: pastor, se o anticristo surgir aí mesmo, e se for verdade que ele vem, quem sabe na nossa geração, será que eu aguento a pressão? Será que se eu for botado na parede, eu não vou fraquejar, eu não vou titubear, eu não vou negar? Deixa eu lhe dizer uma coisa: se você nasceu de novo, você não vai. Sabe por quê? O mesmo Deus que salvou você é o Deus que vai dar força e coragem para você enfrentar e vencer. Quando o texto diz, aí no versículo 7, preste atenção, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. O que significa isso? Não é que o anticristo vai vencer você e derrotar você, não. A ideia é a seguinte: o anticristo chega, diz: ou você nega Jesus ou eu te mato. E você diz: pois eu estou pronto a morrer por Jesus. E ele mata você. Na cabeça dele, ele venceu você. Mas na verdade você o venceu. Você o venceu. Porque o que ele queria era fazer de você um apóstata. O que ele queria era fazer de você um aliado dele. O que ele queria é que você negasse a sua fé. E sabe o que a Bíblia diz no capítulo 12, versículo 11? Eles, pois, os santos, os crentes, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Então um mártir é um vencedor. Se a igreja tiver que passar na nossa geração ou nas gerações futuras por esse drama de uma terrível perseguição que a Bíblia chama de o pouco tempo de Satanás, a grande tribulação, a apostasia e o aparecimento do homem da iniquidade, se a geração que estiver enfrentando isso, tiver mesmo que enfrentar e vai enfrentar, nenhum salvo vai titubear, nenhum salvo vai se acovardar, nenhum salvo vai negar o nome de Jesus. Todo aquele que tem o nome escrito no livro da vida vai vencer, porque já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Essa é a verdade bendita que nós temos nas Escrituras. O falso profeta, a besta que surge da terra, vai ser uma espécie de pavimentador do caminho do anticristo. O anticristo vai ser uma figura mais política e o falso profeta vai ser uma figura mais religiosa. É como se a religião prostituída desse todo o aparato e toda a sustentabilidade ao governo anticristo. A Bíblia diz que o número da besta é 666. Está aí no capítulo 13. Esse número é emblemático. E alguns pensaram que se tratava de Nero, outros pensaram que se tratava de Domiciano.
ao longo da história da igreja, desde os pré-reformadores, reformadores, puritanos, todas as confissões reformadas, todas, sem exceção, entenderam que o anticristo era a figura do Papa, porque ele, na posição que ocupa, ele usurpa o lugar de Deus Pai, ele usurpa o lugar de Deus Filho e ele usurpa o lugar de Deus Espírito Santo. Por isso os reformadores e as confissões de fé todas subscreveram esse entendimento. O que importa, na verdade, meus amados irmãos, e quem quer que seja a figura, não importa, é que a igreja de Cristo é vencedora. Essa é a grande verdade dos fatos. Mas aí vem o capítulo 14, e no capítulo 14 você vai encontrar a questão da grande Babilônia se levantando para também amparar esta questão do dragão, do anticristo e do falso profeta. A grande Babilônia é a espécie de religião prostituída. A Babilônia, se você ler no capítulo 17, 18 e 19, está tratando da religião prostituída, da política prostituída e do comércio prostituído. É o poder político, é o poder econômico e é o poder religioso, governado pelo mal, a serviço do mal. E eu posso lhes dizer que nada é tão perverso quanto uma religião prostituída. Nada é tão opressor quanto a religião fora da verdade. Nada é mais terrível na sua sedução e ao mesmo tempo na sua perseguição do que a figura da grande meretriz, que se embebeda com o sangue dos santos, que ao mesmo tempo que seduz, ela mata. E a história é a nossa maestrina para mostrar para nós, com a sua batuta da verdade, que matou-se mais em nome de Deus na história do que em qualquer outro nome. Pois bem, queridos, a grande pergunta é, nesta sessão paralela do quarteto do mal, o dragão, o anticristo, o falso profeta, a grande Babilônia, a verdade da segunda vinda de Cristo está presente? Essa é a pergunta, e nós vamos ver isso. Então, dá uma olhadinha comigo, por favor. Dá uma olhadinha comigo, por favor, nesta cena que está lá no capítulo 14 e versículos, até o versículo 20, porque tem duas cenas aí que é muito importante você entender. Então vamos lá. Versículo 14. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz, para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: tomai a tua foice e ceifa, toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Eu pergunto a vocês, quando se dará a ceifa? À luz das Escrituras. Bom, a resposta está lá, Mateus 13, 39. Confira, por favor, sem sair de Apocalipse, vamos para Mateus 13, 39. O que está escrito lá? Mateus 13, 39. Está escrito o seguinte: o inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Quando que vai acontecer a ceifa? Na consumação dos séculos, e consumação dos séculos é um termo correlato para a segunda vinda de Cristo. Agora, preste atenção, que ele faz uma transição da figura da ceifa, e a ceifa está falando dos salvos, dos justos. Os anjos vão ceifar o trigo e recolher no celeiro. Mas agora a cena para o juízo do ímpio não é mais ceifa, é vindima. E a ideia de vindima é do lagar, do pisar as uvas, do amassar as uvas. Agora, olha essa cena terrível do juízo, a partir do verso 17. Então saiu do santuário,
que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. Imagina essa cena, um grande lagar, lugar de pisar uvas. Como é que chama esse lagar? O lagar o grande lagar da cólera de Deus. Agora preste atenção na figura, verso 20: e o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, 1,5 metro de altura de sangue, numa extensão de 1.600 estádios, 360 quilômetros. Então a cena é simbólica. Imagine um lagar de 360 quilômetros, quase daqui ao Rio de Janeiro, 1,5 metro de sangue. É claro que a figura é simbólica, mas para representar quão terrível será o dia do juízo para o ímpio, dia de luz para os salvos, dia de treva para os ímpios. Quando vai se dar essa cena? Na segunda vinda de Cristo. Portanto, também nessa sessão, esta verdade está claramente posta para todos nós. Pois bem, amados, vamos então agora à quinta sessão. A quinta sessão são os versículos 15 e 16. A quinta sessão vai tratar das 7 taças da ira de Deus, ou dos 7 flagelos. São muito parecidos com as 7 trombetas. Qual a diferença, portanto, da terceira sessão, as 7 trombetas, desta quinta sessão, as 7 taças? É que lá nas trombetas, o juízo era parcial, o juízo era misturado com a misericórdia. Mas se você perceber, capítulo 15, verso 1, nas taças não tem mais mistura do juízo com misericórdia, porque está escrito assim: vi no céu outro sinal, grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. Agora não é mais juízo misturado com misericórdia. Vamos entender isso aqui. Quando as trombetas foram tocadas, e trombeta é um instrumento de alerta, de aviso, as trombetas caem na terra, nos mares, nos rios, nos astros e nos homens. Mas sempre nas trombetas é um terço que é atingido. Por quê? Porque todos esses fenômenos que nós atribuímos puramente fenômenos da natureza são trombetas de Deus, porque Deus tem o controle da história, da geologia, Deus tem o controle dos astros, Deus tem o controle das águas, Deus tem o controle dos mares, Deus tem o controle dos rios, Deus tem o controle dos homens. E então Deus está dizendo o seguinte: olha, eu estou tocando essa trombeta, o juízo está vindo parcialmente, mas escutem, a trombeta está soando, arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. Agora nas 7 taças não, agora não tem mais misericórdia, agora a ira de Deus está consumada, agora não tem mais saída, agora não tem mais esperança, agora chegou o grande dia do juízo. E naquele dia não adianta correr para comprar azeite, naquele dia as virgens nécias realmente são nécias, porque não há mais esperança para elas. Naquele dia não adianta surrar a porta, abre-nos a porta, abre-nos a porta vai estar fechada. Portanto a Bíblia diz: hoje é o dia oportuno. Louco é aquele que zomba do pecado, louco é aquele que brinca com o destino da sua alma, louco é aquele que não escuta o soar da trombeta de Deus enquanto é tempo. Então, se você perceber comigo, os flagelos vão atingir as mesmas regiões. Olha comigo, versículo 2, 16:2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. Depois, no verso 3, no mar.
Depois no verso 4, nos rios. Depois no verso 8, no sol. E você vai perceber que no último flagelo, a cena do juízo está completamente clara. Porque você vai notar, por favor, no capítulo 16, versículo 15, olha a cena da segunda vinda de Cristo aí. Eis que venho, como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para que não ande nu e não veja a sua vergonha. A pergunta é: quando que Jesus vem como ladrão? Na sua segunda vinda. O que mais vai acontecer? Olha comigo aí, capítulo 16, verso 20. Todas as ilhas fugiram e os montes já não são achados. Quando é que essa cena vai acontecer? É só você lá ler comigo lá no capítulo 20 desse mesmo livro. No versículo 11. Viu o grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Esta cena, ela é simbólica, esta cena, ela é emblemática, porque ela retrata que quando o Senhor da glória aparece na sua majestade e glória para julgar, até a terra, até o céu, até as ilhas tremem na sua presença. Essa cena vai se dar quando? Na segunda vinda de Cristo. Meus irmãos, eu gostaria de, quebrando novamente o meu protocolo de expectativa de terminar, eu disse segunda passada que eu não gostaria de fazer correndo, para que vocês não entendessem bem. Então eu gostaria de ficar aqui na quinta sessão, e na segunda que vem, se Deus permitir, a gente avança para as outras, aí sim com o objetivo de concluir. O meu propósito com esta análise é que você guarde na sua mente o arcabouço, o esqueleto deste livro. Que você leia, porque a primeira palavra que aparece lá no comecinho do livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3, é exatamente esta: bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então eu gostaria de fazer um desafio a vocês aqui hoje, de até a segunda que vem, vocês voltarem para cá, com o livro de Apocalipse lido. De você buscar as conexões desse livro. Pedir a Deus clareza, iluminação. Como o pastor Erival disse, você pode recapitular essas duas aulas indo para o canal de YouTube da igreja. Se você não está inscrito, se inscreva lá, por favor. Você que está nos acompanhando, se não se inscreveu, inscreva lá. Assista essas duas aulas, porque nós vivemos num tempo de muitas vozes, de muita confusão, de muita perturbação, também de muito alarme. Explode uma bomba lá no Oriente, aí Jesus vai voltar e já marca a data. Aí declara uma invasão militar, bom, é nessa geração, começa a marcar a data. Nós não temos liberdade de marcar data coisíssima nenhuma. Todos que marcaram datas fracassaram. Agora, nós não podemos ignorar as profecias. Não é sensato você também fazer igual avestruz, fechar os olhos, enfiar a cabeça na areia, e dizer, agora não quero nem saber o que vai acontecer com o mundo também. Você precisa estar atento, antenado. Mas é preciso conhecer, para não ficar alarmado, para não ficar desesperado, para não cair nas mãos dos aventureiros, e para que você possa ter uma fé não só firme, mas regozijante. A história não está nas mãos dos homens, a história não está nas mãos de Putin, de Biden, da ONU, da OTAN, das organizações mundiais. A história não está nas mãos dos livre-pensadores, dos filósofos, dos cientistas.
dos reis, dos príncipes, dos legisladores, dos juízes. A história está nas mãos daquele que morreu para comprar com seu sangue os que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. A história está nas mãos do nosso glorioso Redentor. Você não precisa ficar um minuto sequer perturbado, a sua vida está guardada nas mãos de Jesus. Entenda isso, irmãos. Mikhail Gorbachev, em 1985, com a quebra lá da União Soviética, escreveu um livro chamado Perestroika. E eu li aquele livro com muito entusiasmo, porque você se lembra que naquela época existia a chamada Guerra Fria, era a corrida armamentista, Estados Unidos, União Soviética, quem tem mais poder de destruição, quem tem mais material nuclear, quem tem mais poder. E ele afirmou lá, em 85, que o arsenal nuclear do mundo lá na época dava para destruir o planeta 27 vezes. Ele disse lá que se houvesse uma terceira guerra mundial, não haveria vencedores nem vencidos. Agora, com a invasão da Rússia à Ucrânia, os analistas já disseram às pencas que só Estados Unidos e Rússia têm arsenal nuclear para destruir o planeta 16 vezes. 16 vezes. Mas uma coisa você e eu temos certeza: não é Putin nem Biden que tem o poder de apertar o botão. O botão não está na mão do homem, está na mão de Deus. E é isso que você encontra na segunda carta de Pedro. Este mundo, os céus, a terra e todas as obras que estão na terra estão destinadas ao fogo. Os céus incendiados se derreterão abrasados, os elementos se desfazendo. Mas quem está agindo assim não é o homem, é Deus. Aquele é o grande dia do juízo de Deus. Os homens poderosos vão ficar desesperados, não com medo de morrer, eles vão buscar a morte, mas a morte vai fugir deles, porque chegou o grande dia da ira do Cordeiro de Deus. E você e eu, estamos lavados no sangue do Cordeiro, selados com o Espírito Santo da promessa, e temos a maior das alegrias de ter o nosso nome escrito no livro da vida. Nesse dia, não estaremos alarmados, porque nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E naquele dia nós ouviremos a doce voz do amado da nossa alma: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ao estudarmos Apocalipse, é esta verdade consoladora que nós encontramos. Então espero vocês segunda-feira que vem com o livro de Apocalipse lido, para nós concluirmos esta jornada. Muito obrigado.